eu aqui vou destacar o nome de alguns desses nossos escritores. O tema deste módulo é Juntou a fome com a vontade de ler, o realismo e o naturalismo. Dentro do realismo existe uma poesia de vertente de tendências realistas, mas é evidente que não é um realismo assim, muito radical. E o exemplo interessante é o de Augusto Xavier de Castro, que nasceu em Fortaleza em 1858 e aqui faleceu em 1895. É o X de Castro. Ora, o único livro que ele deixou foi Cromos, que acabou tendo uma publicação póstuma com o selo da Padaria Espiritual. Então o livro saiu em 1895, portanto, após a morte. Ele que foi o segundo padeiro, né, que faleceu, portanto, precocemente, né? E, bom, assim, sobre o conteúdo, né, do realismo, assim, se a gente pensa numa poesia realista, facilmente vem aquele nome de Cesário Verde, que sem dúvida é o grande poeta do realismo lá em Portugal. Então o sentimento de um ocidental, por exemplo, que faz uma reflexão poética e ao mesmo tempo crítica, que traz a realidade com o olhar do seu tempo, né, com o espírito, inclusive, da própria ciência. Ora, não é isso, né? Nós temos, na verdade, uma certa atenção, né, do X de Castro para aquelas cenas que se perdem no cotidiano, cenas domésticas, tá certo? A relação da avó com a netinha, por exemplo, né? Ou um bêbado, né, que passa no meio da rua, certo? E até um poema que mostra a estação de Parangaba, então ele chama de Porangaba, não é? Mas dentro da etimologia. E nesse poema temos a estação de trem e crianças estão vendendo castanhas, né, para os passageiros. Então, numa dessas, né, o passageiro pega as castanhas, né, e não paga. Eu acho que o trem já tinha saído e o garoto sai correndo chamando, né, de ladrão, né? Mas é na prosa que nós vamos ter uma quantidade maior de autores, né, engajados no nosso realismo e naturalismo. Vou aqui fazer alguns destaques. Por exemplo, o caso de Adolfo Caminha, né, que nasceu em Aracati, em 1867, e faleceu, ele morreu de tuberculose, em 1897, ele estava no Rio de Janeiro. É interessante que nesses 30 anos de vida ele deixou uma obra de altíssimo impacto, não só para os cearenses, certo? Mas é uma obra que tem uma repercussão reconhecida nacionalmente. Os dois romances principais são A Normalista, né, de 1893, e Bom Crioulo, de 1895. Ora, é evidente que quando os autores naturalistas vão apresentando seus trabalhos, eles vão recebendo críticas, sobretudo daqueles setores mais moralistas da sociedade, né, mais conservadores. Por exemplo, respondendo a uma crítica ao seu livro A Normalista, né, que trata do Ceará, como nós sabemos muito bem, então ele responde na Gazeta de Notícias, lá do Rio de Janeiro, da seguinte maneira. Ele diz que é preciso não confundir a verdade flagrante e necessária, reproduzida naturalmente, com a patifaria rasa. E ele também chega a citar o Zola, que evidentemente sofreu críticas da mesma natureza. Ele diz, Zola, por maior que seja o número de seus inimigos, não é um romancista imoral. Ora, o que ele faz, pelo menos do ponto de vista dele, é mostrar aquilo que a sociedade, na sua hipocrisia, tenta esconder. E aqui há uma nítida crítica aos valores burgueses, né, da decadência burguesa, conforme vimos naquela frase do Nelson Werneck Sodré, que o naturalismo vem da decadência, né, do projeto burguês de sociedade. Passo agora para Oliveira Paiva. Oliveira Paiva nasceu e faleceu em Fortaleza, nasceu em 1861 e faleceu em 1892. Ora, é interessante na vida, né, da sua formação, ele tentou o seminário no Crato, depois foi ao Rio de Janeiro, tentou a carreira militar, mas, enfim, ele acaba se recolhendo, né, desses dois propósitos, né,
e se caracteriza como uma pessoa bastante ativa no mundo literário, certo? E como grande abolicionista e republicano aqui entre nós. Certamente é um dos autores mais elogiados, né, por um romance que é Dona Guidinha do Poço, que só foi sair em 1952, porque antes havia só algumas passagens do romance que tinham sido publicadas, mas o livro não saiu com, inclusive, o falecimento e por uma série de contingências, né? Falecimento do autor e assim por diante. Ora, Antônio Salles recebeu esses originais, que depois foi passado, né, esse material para Américo Facó. E, gente, numa demora de 50 anos, né, isso acabou chegando à mão de Lúcia Miguel Pereira, que efetivamente, né, e admirada, né, como é que uma obra tão valorosa demorou tanto tempo para ser publicada, mas ela se deve a ela, sobretudo, a publicação em livro, né, de Dona Guidinha do Poço. Ora, temos muitos elogios, né, desse trabalho regionalista, tá certo? Por exemplo, Tristão de Ataíde, ele diz assim, os tipos, né, as personagens, os tipos são verdadeiros e cheios de vida. Né? Reparem o que diz a própria Lúcia Miguel Pereira. Antes de qualquer outro, ousou escrever como se fala, porque lá nós vamos encontrar muitos diálogos e nas interlocuções temos a linguagem interiorana, a linguagem matuta. No estilo, continuando a Lúcia Miguel Pereira, no estilo saboroso e colorido, que é uma fusão admirável da linguagem escrita e da oral. E essa ruptura, né, do escrito e do oral já vai lembrando a passagem para o modernismo, que vai romper definitivamente com essa fronteira. Embora os romancistas de 30 não tenham lido, né, esse livro, mas ele, digamos que foi uma premonição daquilo que apareceria a partir de 1928, com a publicação, né, de A Bagaceira de José Américo de Almeida. Então, realmente, ler uma coisa e ler a outra que nós percebemos que há uma grande sintonia. Nesta relação, não poderia faltar a grande figura de Rodolfo Teófilo, né, que nasceu em Salvador em 1853, apenas por uma necessidade, né, do parto, né, da mãe de Rodolfo. O pai do Rodolfo Teófilo era médico. Bom, mas, de fato, ele sempre foi aqui do Ceará e sempre se dedicou aos trabalhos. Bom, voltou à Bahia para fazer o seu curso, né, na área de farmácia, certo? E aqui, de fato, se integrou, como nós já tínhamos dado uma olhadinha, né, nas diversas revistas e tal. Então, sempre esteve extremamente ligado ao Ceará, no projeto civilizatório, não apenas na parte da cultura, mas efetivamente também da ciência. Não é à toa que nós temos essa homenagem do bairro onde está a Faculdade de Medicina, não é isso? Em homenagem ao Rodolfo Teófilo. Ora, o seu romance principal é, sem dúvida, A Fome, que trata, como o nome sugere, né, sobre a tragédia da seca, certo? Então, temos aí um dos pioneiros, né, do chamado romance da seca. Ora, muito bem, temos assim, testemunhos de seus contemporâneos, como por exemplo Pedro Queiroz, que tenta encontrar na sua literatura muito da sua experiência pessoal, certo? Inclusive do trauma, né, de aos 9 anos, né, ele se encontrar num surto de cólera que houve aqui, né, no Ceará. Certo? O pai dele doente, né, e ele teve, inclusive, que dar assistência à própria mãe numa situação extrema, né, de parto, em que a irmãzinha, né, acabou falecendo, certo? Então, há, de alguma maneira, uma influência disso, por exemplo, né, num conto, né, ou se você quiser, pode considerar uma novela, certo? Não sei se pela dimensão, que se chama Violação, em que ele trata, né, desse episódio que tem, sem dúvida nenhuma, um certo fundo, sim, autobiográfico. Bom, o Pedro Queiroz, olhando sobre isso e percebendo a amargura da escrita de Rodolfo Teófilo, diz, né, uma frase curiosa. Olha, ele diz isso na revista da Academia Cearense de Letras, de 1898. Ele diz, quem já viu um sorriso de Rodolfo? Né? Então a gente sente, portanto, a dureza, a amargura daquela pessoa, mas por dentro uma alma, né,
assim, fabulosa, dedicada, o pioneiro das vacinas aqui no Ceará, não é? Bom, e uma curiosidade é que o próprio Sâncio, né, professor Sâncio de Azevedo e Nelson Werneck Sodré vão encontrar, assim, por detrás desse vocabulário cientificista, não é? Dessas cenas cruas, que são realmente muito do gosto do naturalismo, mas eles vão perceber, né, um fundo romântico, há uma alma romântica ali, certo? Que está talvez utilizando um tanto quanto impulsionado pela moda e talvez pela profissão, o vocabulário científico, tá certo? Mas há muito de romantismo, portanto, impregnado ali no trabalho, né, no romance de Rodolfo Teófilo. Uma figura central, importantíssima na nossa literatura, talvez se não talvez o mais ativo de todos, né? Inclusive que aqui no Ceará e também tendo ido para o Rio de Janeiro, né? Então, bastante ativo é Antônio Salles. Antônio Salles que nasceu em Paracuru em 1868 e veio a falecer em Fortaleza em 1940. Bom, ele transita pela poesia, né? Ele é um excelente poeta, inclusive com aproximações em relação ao parnasianismo, né? Portanto, e também tem a poesia regionalista, certo? Temos a crônica, né? O teatro, a memória. Bom, mas aqui eu vou focar, assim, em função do tema do realismo e naturalismo, a sua prosa, né? O seu único romance, certo? Então, mas é interessante a gente lembrar que ele começa com versos de versos em 1890, um pouquinho antes daquele projeto da fundação da padaria espiritual. Em 92 ele começa a padaria espiritual, ele é o autor, né, daquele programa de instalação e adota o nome de padeiro altamente alencarino, né, de Moacir Jurema, certo? Bom, então o único romance do Antônio Salles é Aves de Arribação, certo? E ele vai sair em livro em 1914. Sobre ele, Tristão de Ataíde diz que há semelhanças, né, com aquele romance que inaugurou o realismo, que foi Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Então, há uma certa possibilidade de paralelo entre a professora Bilinha, né, do Aves de Arribação, e a Madame Bovary. Ora, Lúcia Miguel Pereira encontra no Aves de Arribação uma certa aproximação com o naturalismo e com o próprio naturalismo do Adolfo Caminha. Se a gente pensar bem, isso vai acabar chegando ao Essa, né? Que é o ponto de convergência, essa de Queiroz. Ora, existe também em Aves de Arribação um esboço de um triângulo amoroso. Não é aquela tragédia, né, de Dona Guidinha do Poço. Aqui vamos ter algo mais suave, certo? Há uma aproximação de Bilinha, que é uma professora, um promotor, que vem de Recife, que é o promotor Alípio, e esse promotor, né, se interessa pela professora, certo? Seduz a professora, mas ao mesmo tempo promete casamento para a Florzinha. E a Florzinha é a filha do coletor de uma cidade chamada Ipuçaba. Cruz Filho, e aí se você já imaginou qual é a cidade que se chama Ipuçaba, na verdade não há essa cidade no mapa do Ceará, mas Cruz Filho, né, muito curioso, ele observa que há uma personagem chamada de Matias de Araújo, personagem de Aves de Arribação, que seria o alter ego, seria o próprio Antônio Salles, né? E interessante também, assim, nós observamos que a cidade não fica muito distante de Fortaleza, já se chamou Soure, né? E nada menos, nada mais, se trata de Caucaia. Então, Ipuçaba é a nossa Caucaia, né? Aqui é a nossa vizinha Caucaia. É importante também a presença de um carioca aqui entre nós, que se apaixonou e ficou aqui no Ceará, que é Papi Júnior, que nasceu no Rio em 1854 e faleceu aqui em Fortaleza em 1934. Ele deixou uma obra bastante vasta, né? Inclusive no teatro e tal, mas a mais notável, sem dúvida, é o Simas. Então, o Simas, que é uma obra de 1898, é um dos grandes exemplos do nosso naturalismo, né? O naturalismo que é aqui sublinhado, né? Que
é reconhecido por Sanzo de Azevedo. O que diz o professor Sanzo? Ele diz, obra naturalista, cuja personagem central é um senhor sem escrúpulos, um aventureiro de simpática aparência, mas de baixa extração moral. Dificilmente deixaria de sofrer a influência do mestre que a todos empolgava na época, nada menos que essa de Queiroz, não é isso? Não se conformem apenas com a nossa videoaula, nem apenas com o fascículo. Nós temos uma biblioteca virtual e, atenção, hoje há muito desse material disponível na internet, na página da Academia Cearense de Letras, certo? Então, vamos lá, com muita curiosidade, vamos tentando entender o que é essa literatura cearense. Então, até logo mais e bons estudos para vocês.